Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. Antes de começar o vídeo de fato, dá aquela contribuição pro canal, é totalmente gratuito, então deixa sua curtida no vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários a sua opinião sobre os fatos mencionados a partir de agora e não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Para o comentarista e ex-jogador Roger Flores, do Sport TV, o Cruzeiro é um time inconfiável e mostra em campo que não vai lutar para subir para a Série A. O Roger lembrou que o Cruzeiro está há mais de uma temporada e meia na Série B e nesse período não conseguiu encaixar uma sequência de bons resultados. E ainda disse que vai ser mais um ano de sofrimento até o final. E o Cruzeiro que tem um dos piores, se não o pior, desempenho em casa. Dos 9 jogos disputados do Cruzeiro em casa, o time só venceu uma partida, que foi diante do Vasco por 2-1. Eu vou colocar o vídeo completinho pra vocês, rapaziada. Antes disso, dá aquela contribuição que eu pedi pra vocês, deixa sua curtida, eu tenho certeza que muitos aí até agora não deixaram. Deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Rapaz, com as mesmas dificuldades de sempre, o time não responde, é inconfiável, dificilmente vai conseguir. Agora perdeu o gol hoje, hein, Roger? Não, perdeu, no segundo tempo melhorou, sabia? Com as modificações, o Moreno deu um pouquinho mais de volume ali central dentro da área, algumas possibilidades, mas vai ser no sofrimento. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar mesmo em não ficar perto dessa zona de rebaixamento, porque a gente quando vê o Cruzeiro numa Série B, cara, você fala assim, com a camisa do Cruzeiro vai responder, mas já estamos nesse cenário aí o gol, primeiro gol da partida, do Sampaio Corrêa, do Watson, a gente já tá vendo esse cenário há 1 ano e meio de Cruzeiro em Série B e sofrendo muito. Mais um jogo em que o Cruzeiro não consegue, foram 2 jogos consecutivos. Semana passada nem semana passada, ainda essa semana, foi na terça-feira, se eu não me engano, ou quarta. Jogou contra o Vitória dentro de casa, saiu perdendo dentro de casa, e conseguiu até virar, e aí no finalzinho tomou o gol. E mais uma vez, não consegue vencer dentro de casa contra o Sampaio Corrêa. Então, o torcedor tem que entender que mais um ano vai ter que ficar nesse sofrimento até o final, porque o time não consegue mostrar credenciais para falar assim, não, o Cruzeiro vai dar uma arrancada. Tem time, tem camisa e vai arrancar numa reta final de campeonato para poder chegar perto ali de uma zona de classificação. Acho difícil, torço para isso, mas acho difícil com o que o Cruzeiro mostra hoje, bem difícil. E o treinador Luxemburgo relacionou 22 jogadores para o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Náutico nessa terça-feira. A novidade principal é a volta do Bruno José. O atacante teve que cumprir suspensão diante do Sampaio Corrêa no último sábado e foi substituído pelo Felipe Augusto, E a tendência é que ele volte sim a ser titular na equipe, formando o ataque com Wellington Nem e Rafael Sobis ou Marcelo Moreno. Será que o Marcelo Moreno vai pegar uma vaga nesse time titular? Talvez, Foi desse gol que ele fez contra a equipe do Sampaio Corrêa. A ausência em relação ao time titular é do lateral esquerdo, Jean Victor, que levou o 3º cartão amarelo. O jogador deve ser substituído pelo Matheus Pereira, E o restante da lista é praticamente a mesma da última partida, somente com a ausência do Joseph, que é engraçado, o Joseph some um tempão, Volta pra lista uma vez, no mês, e depois volta a sumir de novo, Quem também continua fora é o Meia Marcinho, que tá se recuperando de Covid-19. Quem também se infectou, segundo o Cruzeiro, foi o volante Matheus Neres, Ele tá sintomático e já tá em isolamento em casa. Com um desgaste muscular, o volante Ariel Cabral continua fora, Quem tá recuperando de um edema na panturrilha direita é o zagueiro Rodolfo, que também segue ausente. É a mesma situação de Raul Cáceres e Lucas Ventura, ambos com entorse no tornozelo. E o volante Henrique do Cruzeiro recebeu alta após passar por cirurgia nesse último sábado para otimizar a cicatrização da lesão sofrida no joelho direito no ano passado. Segundo o Cruzeiro, a previsão é que o Henrique inicie a fisioterapia em 2 semanas. O procedimento, a cirurgia, foi realizada pelo doutor lá do clube, o Sérgio Campolina, E o jogador não joga desde outubro do ano passado, quando ele se lesionou. O diretor técnico do Cruzeiro, o Ricardo Rocha, chegou recentemente,
deu entrevista e apontou um dos caminhos para o Cruzeiro, dizendo que salvação é a base. O Ricardo Rocha deu exemplo também do Atlético Paranaense, né, que negociou o Bruno Guimarães, o Renan Lodge e o Robson Bambu, entre outros, alcançando mais de 300 milhões em negociações. Para ele, né, o Cruzeiro também tem potencial, né, para alcançar esses números, né, rapaziada. E eu só quero ver isso em prática, né, dar mais chances do que nunca para esses moleques. Quando aparecer uma proposta, não vender eles, né, por 2x bacon e um caldo de cana, né, tem que valorizar ainda mais os nossos garotos. A equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro sempre foi um clube, além de ter grandes equipes, revelou também grandes jogadores para o Brasil e para o mundo. Olha, é muito difícil hoje você começar a revelar muitos jogadores pela condição do Cruzeiro, por tudo que atravessa. Então a gente tem que saber ter consciência. Você vê o Vanderlei, olha quantos jogadores ele revelou no Palmeiras, mas o Palmeiras antes tem Libertadores nas costas, tem títulos para que ele pudesse ser campeão paulista, uma base forte, né, um clube que financeiramente vive muito bem, e a maioria desses jogadores que foram lançados, que o Palmeiras tem hoje, por Vanderlei. Vanderlei é um treinador que gosta de lançar garotos. Então a gente está chegando agora, um dos trabalhos que eu vou ter, ver alguns jogos da base, não só ver, mas também analisar, reuniões com a base, e isso eu vou fazer. Eu sempre digo nas minhas entrevistas aqui, ou mesmo quando eu trabalhava como repórter, eu falava, a salvação do futebol brasileiro está na base. Isso mostra, o Flamengo, o faturamento do Flamengo, na época foi 980 milhões, 350, 400 milhões foi só de venda de jogadores da base. O São Paulo, a venda do Antony e dos outros jogadores, sabe quem resolveu a situação do São Paulo? Melhorou um pouco, Antony e alguns jogadores, a base. O Fluminense com o Kaique, agora alguns jogadores que foram vendidos, o Fluminense hoje um pouco melhor, sabe quem mudou tudo isso? A base. É a pandemia, amigo, ela veio forte. É claro que a gente vai resgatar o nome do Cruzeiro, trazer patrocinadores. Uma coisa fundamental que eu queria falar para o torcedor do Cruzeiro, né? Às vezes você não pode ir a campo, a gente está tentando todo mundo junto para que o torcedor volte aos poucos, mas sócio-torcedor, ajude no sócio-torcedor. Sei que o torcedor do Cruzeiro ele não está feliz, não. Como eu chegando, não queria estar nessa situação, mas vim sabendo das dificuldades e vou lutar até o final para ajudar. Então, sócio-torcedor é uma maneira de arrecadar mais. Entendeu? Então tudo isso é arrecadação para o clube, mas hoje a salvação dos clubes brasileiros é a base, sim. Se não fosse a base, muitos desses clubes estariam praticamente falidos também, porque estão numa situação difícil financeira. Mas a base você consegue vender um jogador por 10 milhões de euros, 20 milhões de euros. Né? Eu sempre digo, sou um time do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vendeu 3 jogadores, né? Um para o Lyon, né? Um para o Atlético de Madrid e outro para a França. Arrecadou 50 milhões em 3 jogadores, 50 milhões de euros. Isso quer dizer, hoje, mais ou menos, 300 milhões de reais. Quer dizer, se o Cruzeiro tem essa condição de revelar e vender bem, como tem Atlético, o Cruzeiro tem potencial para isso. Agora é muito fácil, como fizeram agora. Tiraram jogadores por bagatela, o Cruzeiro numa crise financeira. Isso é sangrar o clube. Isso é sangrar. Claro que a gente sabe da dificuldade, se amanhã também tiver que vender um jogador, vai ter que vender. Agora, se você puder vender bem, você vai vender bem. Se você tiver numa primeira divisão, você vai vender muito melhor. Então, o nosso trabalho é esse. E eu estou falando de coração. Adoro e amo a base. Amo. E pode ter certeza, com um treinador que se tem, que tem coragem de colocar essas garotadas, esses garotos respondendo, Vanderlei vai aproveitar. E vazou mais imagens da nova camisa 3 do Cruzeiro, que deverá com certeza ser verde, em alusão ao Palestra Itália, né, que é o antigo nome do clube. O anúncio oficial tem previsão para o final de agosto. E aí, rapaziada, gostaram? Vão comprar? Deixa nos comentários a sua opinião, não esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Valeu, falou!